Olá, a nossa mensagem de hoje vai ser ilustrativa. Eu quero que você me ajude a montar essa mensagem. O título é Encontro Marcado. Primeiro, vamos dar nome a todas essas ilustrações para a gente ver o significado de cada uma. Começando com a primeira. O que a primeira representa? Representa um caminho, que para nós aqui tem a ver com a vida. A vida é um caminho que está te levando em direção de um passado a um futuro, e você, que é a segunda ilustração, está aqui. Este é você no caminho da vida, certo? Espero que você esteja caminhando bem, tá? Não esteja estagnado, que você esteja caminhando para frente. Muito bem. A terceira ilustração eu coloquei cheio de coraçãozinho, né, para não assustar ninguém, mas faz parte da nossa mensagem de hoje. E ela tem a ver com algo que vai acontecer no nosso futuro, tá? Aqui nós temos a representação da morte. E aqui eu começo a falar o porquê do nosso título, Encontro Marcado. Nós, querendo ou não, temos um encontro marcado com ela. Isso está marcado para você, para mim, para todas as pessoas. Por isso, por esse encontro ser tão indesejável, se bem que algumas pessoas hoje estão até querendo ter esse encontro mais rápido, mas por ser muito indesejado, eu acho que aqui a gente começa a fazer uma barreira, um distanciamento com essas coisas que estão um pouco à frente, que são meio obrigatórias, mas que a gente não tem muito controle sobre isso, certo? Mas nós temos um encontro marcado com ela. O problema é que nós temos um encontro mais importante ainda, que vai acontecer depois desse primeiro encontro, que é um encontro com essa quarta ilustração. Aqui nós temos um trono, que é o trono do rei. E o que vai acontecer nesse trono? É algo muito importante chamado de julgamento. Nós temos um encontro marcado com o dia do julgamento. Então, essa é a ilustração que mostra de onde nós estamos vindo, nós no meio dessa estrada, o nosso primeiro encontro marcado e o nosso segundo encontro marcado, certo? Agora vamos à nossa lição. No caminho, né? Eu pus até caminho aqui. No caminho, certo, da vida, nós muitas vezes ignoramos o caminho. O que é ignorar o caminho? Significa que você não está dando muita importância com o tipo de caminho que você está seguindo, certo? É aquilo que nós podemos dizer de você não dar importância para as amizades que tem, para os ambientes que você frequenta. Você não dá muita importância para conselhos sobre o andar da sua vida, o andar da sua carruagem, né? Você não liga muito para o seu trabalho. Quando eu falo não liga muito para o trabalho, quer dizer que às vezes você não está sendo o melhor funcionário, a pessoa que mais se dedica, o mais pontual, aquele que faz um grande diferencial. É como se para você fosse uma rotina enjoada, né? Você não liga muito para os estudos, porque o estudo é um caminho. O trabalho também é um caminho, certo? E nós vemos alvos no caminho do trabalho, vemos alvos no caminho dos estudos, e às vezes a gente, na verdade, está numa posição de ignorar os pontos mais importantes desse caminho. Tem hora que nós ignoramos até a família. A família é um caminho de formação, de relacionamento, né, de crescimento. Então, olha o primeiro ponto da nossa mensagem, certo? Além de termos encontros marcados e vamos chegar lá, nós estamos falando que nós podemos ignorar o caminho, ignorar a estrutura da nossa vida. E essa postura traz muitos problemas, porque se você ignora aquilo que está te dando estrutura, aquilo que está te levando para um futuro melhor, para os seus alvos, para os seus sonhos, se você começa a ignorar isso, você começa a carregar uma bagagem negativa de tudo aquilo que você está construindo e você começa a se limitar. A segunda coisa que a gente pode ignorar é ignorar você mesmo, certo? Você pode estar ignorar a você mesmo. O que é ignorar a você, certo? Você ignora a importância da sua identidade nesse caminho. Sabe quando você fala assim?
Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, eu não dou conta, e você começa a colocar limitações para você mesmo, você está diminuindo a sua identidade, você está tendo problema de valorizar a sua identidade. E não é só isso, você já percebeu quantas pessoas estão se tornando mais agressivas no caminho da vida? Quantas pessoas estão se tornando mais frágeis? Quantas pessoas estão se tornando mais desviadas? Porque o desvio vem do caminho, um caminho errado, um caminho pouco estruturado, um caminho tortuoso. Isso traz um desvio, mas a gente acaba combinando com esse caminho. A gente acaba sendo como uma mistura desse caminho, a nossa personalidade, nosso gênio, nossa vontade, nosso comportamento. Aí não é só o caminho que está torto, a gente começa a ficar torto. Então as pessoas começam a ficar ansiosas, depressivas, certo? As pessoas acabam não aceitando conselhos sobre quem elas são, quem elas deveriam ser, o que se espera delas, e viram uma bagunça daquilo que você é, daquilo que você quer ser e daquilo que as pessoas veem em você. Então a gente começa a ter problema ignorando, né, quem a gente é. Beleza. Então nós já podemos ter problema com o caminho, podemos ter problema com a nossa identidade. Você imagina se a gente não vai querer ignorar a morte? Lógico, ignorar a morte também é uma postura de muitas pessoas. Por quê? Não, a morte é algo que está longe, certo? Eu não preciso me preocupar com isso. Se a morte está longe, eu posso evitar a morte, tá? Eu posso não pensar nisso, curtir o agora, né? O lema é esse, aproveita a vida, vai aproveitar a vida porque depois vai passar. Então nós ignoramos a morte. Mas agora me diga, como ignorar o último encontro marcado que nós temos, que é no dia do julgamento? O dia do julgamento vai ser um encontro que vai gerar um problema seríssimo para a gente, tá? Porque nesse encontro marcado com o julgamento, nós seremos separados, céu e inferno, vida com Deus e vida sem Deus. Depois eu vou fazer um outro estudo para te explicar por que isso é importante, como você vai começar a entender que isso realmente vai acontecer e que envolve você. Então beleza, a gente quer ignorar que vai haver um julgamento de tudo lá na frente, tudo que do caminho que seguimos, de quem a gente foi nesse caminho. E outra coisa, o engraçado é que o encontro no dia do julgamento é algo tão certo na sua vida que Deus colocou a morte para te entregar lá, para te levar até lá, você querendo ou não. Então pensa, a morte é um instrumento de Deus, um encontro marcado, número 1, que Deus vai dar para você com ela, para que ela possa levar você para o julgamento. Então, nós não temos como fugir da morte, é inevitável, mas também temos que entender que ela vai tornar o julgamento também inevitável, porque ela vai nos levar para o julgamento, né? Então, nós não podemos ignorar o julgamento de Deus, certo? Agora, se a gente começar a ignorar que a morte existe e que as coisas vão acabar, será que isso não vai fazer a gente também ignorar o que vai acontecer depois da morte? E será que você não está tão concentrado no caminho, você está tão concentrado no que você quer, no que você precisa, que você está esquecendo que há uma linha do tempo acontecendo na sua vida e que isso tudo pesa? E outra coisa, eu coloquei que o encontro marcado com a morte é inevitável e lógico, e ele ganha uma nota horrível, né? O encontro com a morte é a coisa mais triste, mais pesada. Tem pessoas que têm essa noção da morte, né? Mais vivas, já perderam um parente, já enfrentaram uma enfermidade, já estiveram num risco muito grande de perder a vida. Então pessoas já viram a morte de perto, outras estão andando como se a morte não existisse. Só que, por mais que a morte seja um encontro tão pesado, tão negativo, você não pode esquecer que no início da vida nós tivemos o nascimento, que foi o seu encontro com a vida, certo? Um encontro marcado. Você sabia que o seu nascimento foi um encontro marcado com a vida, certo? Então você teve um encontro marcado com a vida e tem um encontro marcado com a morte. Será que isso faz sentido? Vida e morte? Será que elas se complementam? Será que tem como a gente lidar com uma e com outra e sair ganhando no final?
A gente ganha a vida no início, mas encontra a morte no final. Será que a gente está caminhando para perder ou para ganhar? Será que não é isso que nós devíamos estar pensando? E talvez não é a valorização do julgamento, do dia do julgamento, que vai fazer a gente entender como valorizar as coisas do jeito certo e como sair desse jogo entre vida e morte e ter algo melhor do que isso, maior do que isso. É o que nós vamos falar no nosso próximo estudo. Então, espero que isso tenha levantado algumas questões para você, que você tenha entendido que nós temos que enxergar um pouco mais, entender um pouco mais, para a vida fazer sentido. E tudo é sentido e propósito aos olhos de Deus. Ele trabalha assim. E a sua vida está dentro desse plano, dentro desse propósito. Você tem que caminhar sabendo que isso é maior do que o seu caminho, maior do que você, maior do que a própria morte. Certo? Há um plano maior. E no próximo estudo você vai entender como relacionar vida e morte e sair ganhando desse jogo. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa ilustração e dessa mensagem. Pense aí e nós teremos mais estudos. Deus te abençoe e até a próxima.